Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma live da The Wine School Brasil. Já estou conectando aqui com... As pessoas estão entrando. Boa noite. O César também está entrando. Boa noite, César. Noite, Alex. Tudo bem? Tudo bem? Bom revê-lo, amigo. Igualmente. Como estamos? Tudo ótimo. Tudo muito bem. Tudo ótimo, que bom. Vamos lá, então. Vamos fazer o nosso roteiro aqui, nossa programação. A gente começa sempre nos apresentando, não é? Eu sou o Alex Copete, sou professor da The Wine School Brasil já há um ano e pouco, né, alguns meses. Sou engenheiro de alimentos e tenho o nível 3 da WSET. Atualmente sou, além de professor da The Wine School, supervisor de vinhos da rede Passarela de supermercados aqui de Concórdia, Santa Catarina. Eu, no momento, falo da cidade de Joaçaba, onde a gente tem uma loja em Ervaldo Oeste, Joaçaba, uma coisa só ali. Então, estou aqui, trabalhei aqui o dia todo, na adega, uma coisa, montando layout, mexendo na adega, então, coisa gostosa, prazerosa. E coloquei lá a mão hoje em muitos vinhos barricados, né? Nosso tema de hoje é as barricas. E, bom, a The Wine School, ela ministra, então, cursos da Wine and Spirits Education Trust, também da French Wine Schooler, também Jerez e também os cursos autorizados do Porto também. Nossos professores são já capacitados nesses cursos todos e a gente faz parte do grupo da VSX Club, que tem o Wine Education e viagens enogastronômicas como seu negócio. Por favor, César, se apresente. Bom, depois de uma apresentação dessa, sobra pouco para mim agora. Que isso? Bom, eu tenho a minha formação técnica também, como tu sabes. Estou mais enfocado na área técnica, onde eu estudei em Bento Gonçalves, segundo grau, aí técnica em enologia e viticultura, e depois fui para Mendoza, mais 6 anos lá na Faculdade de Enologia Dom Bosco, e depois fui fazer, bom, algumas especializações e mestrados, mais na área de microbiologia mesmo, bem específico na Europa, e, e a experiência um pouco de todos esses anos, né, de elaborações em diferentes lugares e países do mundo, e ainda não sabemos nada, né, Alex? Quanto mais a gente É, pensa que sabe, não sabe. Então, estamos nesse constante aprendizado. E aí, é isso. Eu estou constantemente aqui mais focado na região sul agora, mais entre Chile, Argentina e Brasil, né? sim. E mais nos vinhos da região. E um pouco também da Europa com a Itália. Na região de Brunello, estamos fazendo algumas coisas. Basicamente, é isso e estamos aí. Constante aprendizado. Que bom, que bom. É isso aí. Bom, nosso tema então de hoje, pessoal, são as barricas. Usos, estilos, enfim, o que que a barrica influencia nos vinhos, não é? Então a gente tentou fazer um apanhado geral assim dos temas mais pertinentes, né? Polêmicos até, e também vendo como a barrica como uma parte do processo de vinificação bastante importante para certos vinhos, não é? Eu, quando lembro de barrica, eu lembro quando eu era jovem, quando eu era mais jovem, um pouco, metade da idade que tenho hoje, é, que era muito comum a pessoa pegar um vinho e já colocar no nariz e falar, nossa, isso tem cheiro de um carvalho, e aí começava a falar, porque há 20 anos atrás, mais ou menos, os vinhos, eu me lembro, eram muito barricados, muito mesmo, assim, muito, especialmente argentinos e chilenos tinham uma barrica muito acentuada. O que eu notei nesses anos todos é que, ultimamente,
o uso da barrica tem sido mais meticuloso, tem sido mais ponderado, tem sido mais tratado. Apesar de que França, Itália tem vinhos que não são, que não seriam os vinhos que são se não fosse a barrica, não é? Por exemplo, um Barolo ou um grande Bordeaux, sem a passagem do vinho nas barricas, não seria o que o vinho é quando você coloca na taça. Entretanto, a gente sabe que o perfil de consumo, o padrão de consumidor nos últimos anos tem pedido vinhos mais equilibrados, menos alcoólicos, menos com teor, com aroma e sabor de barrica menos agressivo, menos intenso, não é? Então, a gente tem visto uma mudança aí nos últimos anos, né? Então, eu gostaria de começar por um tema falando das barricas clássicas, que a gente chama. A gente, quando pega uma ficha técnica de um vinho, a gente olha lá, passagem por barrica de carvalho americano, ou passagem por barrica. Boa noite, Kelly, boa noite, Priscila, boa noite todo mundo que entrou aí, que a gente está vendo, a gente está anotando as perguntas já tem 2 perguntas interessantes, a gente vai tentar responder dentro do contexto aí, senão a gente faz especificamente. Você pega um rótulo e vê passagem por 6 meses em barricas francesas novas, ou barricas francesas de segundo uso. Bom, a gente sabe que as principais barricas de carvalho, assim é a madeira utilizada, a mais clássica, tem 2 principais fontes, a França e os Estados Unidos da América. Vamos falar de forma geral e o que, já falando o que elas aportam, qual é o sentido de usar uma barrica e por que escolher essas 2 origens, na maioria dos casos, César? Pois então, Alex, exatamente como tu colocastes ali, eu não consigo ver nenhuma pergunta, não consigo ver nada. Não, pode deixar. Tu vai tocando. Pode deixar. Pode deixar. Tu é o capitão do barco. Eu vou remando aqui. Então, o uso da barrica, nem todos os vinhos são para barrica, e a barrica, de fato, ela não é um luxo, é uma necessidade dos vinhos. Então, o vinho, quando vai para a barrica, ele já é pensado lá no vinhedo. Nós já partimos já do vinhedo, nós já sabemos, de acordo as parcelas, ao terroir, nós já temos assim uma linha traçada da estrutura dos vinhos com essa variedade para esse terroir. Geralmente, eles se expressam de maneira notória ao passar das vindimas, então nós já vamos traçando um perfil dos vinhos que devem ir para a barrica. Talvez alguma safra não possa ir, ou vai menos tempo na barrica, ou vai na francesa, ou na americana. Depende muito do que a uva nos diga, dessa degustação no vinhedo, e depois na vinícola, a decisão que a gente tome com respeito se o vinho vai para a barrica e qual barrica, americana ou francesa, e dentro delas, qual tostado deveriam ir. Né? Então, isso é uma decisão que a gente já tem mais ou menos traçado durante a vindima, porém se define realmente no transcurso da maturação da uva, depois na elaboração dos vinhos, no final se toma essa decisão. Né? Então, nós temos basicamente, que nem tu colocasse, duas grandes árvores de carvalho. O carvalho tem, nós sabemos, mais de 250, 260 espécies, então, do gênero Quercus. Né? Então, nós temos o americano, Quercus alba, né? Que está na costa leste dos Estados Unidos, vai ali pela Pensilvânia, pegada a Nova York, Maine, toda essa região aqui da costa leste. Depois nós temos o carvalho francês, que é o Quercus petrae e o Quercus robur. O robur é um carvalho um pouco mais poroso, com muita seção, com grãos grossos e muita seção de taninos. Se usa geralmente mais para destilados. Né? Porém, essa classificação é muito importante porque esses carvalhos se apresentam de maneira diferente, totalmente diferente. O americano, já partindo,
da base, um carvalho francês, para conseguir colhê-lo ou ir na floresta obter para fazer a barrica, precisa no mínimo 150 anos. Essa é a média da idade. E das 50 mil plantinhas que vão a Lier, Nevers, Transault, Limousin, Vosges, dessas 50 mil plantinhas num hectare, em torno de 150, de 100 a 150 plantas chegam à idade adulta para poder ser utilizada para barricas. Já o carvalho americano, se nós fizermos um paralelo, são 60 anos aproximadamente, ele já está pronto para o corte. Então, aí nós já temos um tempo diminuído com 1/3, praticamente. Né? Uhum. Depois, esse carvalho, ele se comporta de maneira muito diferente de acordo aos bosques. E mais que os bosques, o que é muito importante é o grão. Se é grão grosso ou grão fino. Eu não vou complicar muito, não vou adentrar muito no aspecto técnico, né? Daqui a pouco, assim, eu acho que vale a pena citar e entrar um pouquinho, porque eu acho que vai vir pergunta a nível um pouco mais. Vai falando, tá? Então, É tá. por aí, a gente está pegando o primórdio, a gente está pegando como nasce uma barrica, como vem uma madeira para fazer a barrica. Eu acho que tá beleza, vai nisso. Os bosques, de onde advém a barrica, no caso das francesas ou europeias, porque não é só na França, nós produzimos esse Quercus petrae, também se produz na Eslovênia, na Rússia, na Polônia, em diferentes lugares, na Espanha, diferentes lugares da Europa. Depende muito como o vinho do terroir. Se nós temos terrenos com muita matéria orgânica, solos ricos em matéria orgânica, chuvosos, com a chuva acima do normal, que o carvalho gosta de chuva, muito sol, muita luminosidade, nós vamos ter um crescimento da árvore muito rápido. Então, esse crescimento forma-se galhos na base também, e ela cresce em linha reta, porém, ela perde em qualidade. Por quê? Porque se nós pegarmos um tronco da árvore e cortarmos de forma transversal, nós vamos poder observar os anéis. Cada Sim. anel que se forma é uma casca nova, é um ano que a planta cresceu. Então, vão formando-se anéis e vão formando-se os anos, podem ler-se os anos. Então, Sim. uma planta de crescimento rápido, de solos pobres, como Transault, solos pobres, poucas chuvas, pouco sol, um crescimento muito lento, ela tem um diâmetro desse anel no tronco, cortado transversalmente, nós olhando o tronco, de 1 a 2 milímetros. É um grão muito fino. Já num bosque de muita chuva, ou de muita potência para a planta, esse anel ele tem um espessor de uns 5 milímetros. De 2 a 4 é grão médio, mais de 5 é grãos grossos. Então, esse é um tipo de grão que não se busca para a elaboração de vinhos. É mais destinado, de preferência, para destilados. Então, Sim. Isso, essa conformação e a velocidade do crescimento que você falou que, que nos Estados Unidos é 1/3 mais rápido, vamos dizer assim, ela influencia principalmente no que? Na porosidade da barrica? isso, exatamente. Influencia muito no tamanho do poro. Se nós pegarmos 1 centímetro ou 10 centímetros, vamos supor, e medirmos 10 centímetros de um crescimento rápido de 5 milímetros, vamos ter aproximadamente 2 anos em 10 centímetros. Cada anel de 5 milímetros de crescimento desse tronco. Se nós pegarmos esse mesmo 10 centímetros, um tronco de crescimento lento de 1 milímetro, nós vamos ter 10 anos no mesmo período. Perfeito. Ou seja, que o crescimento foi absurdo. Uma demorou 10 anos para chegar nesse diâmetro, outra chegou em 2. Então, Sim. essa porosidade de grão grosso
é um grão que não nos interessa, é um grão que não é aconselhável para elaboração dos vinhos de guarda, né? Sim, No caso do sim. americano, ele tem grão fino, mas ele tem uma característica peculiar, que é a tilose. Tilose é um açúcar, ele é uma vedação desse grão, e esse grão fino permite que a barrica seja mais hermética. E eu vou explicar por quê. Então, nós decidimos que tipo de grão que nós estamos buscando, mais que o bosque, Allier, Tarançon, Trançon, Vosges, Nevers, e etc., diferentes bosques, é importante o grão. Isso é muito importante. Qual é o Sim. tamanho dessa granulometria? Então, uma barrica com mais poros pequenininhos, crescimento mais lento, nós vamos ter uma melhor oxigenação. Isso é importante. Sim. De grãos muito grossos, essa oxidação vai ser menor, vai ser muito mais seção de taninos e poucos aromas. Se usa mais para os destilados. A de grãos pequeninos, uma microoxigenação mais lenta, uma entrega maior de aromas e menos taninos, né? Sim. Então, escolhida a árvore, a diferença quando se corta, existe na França um organismo estadual que é responsável pela fiscalização dos bosques de carvalho. Então, eles têm monitorado todo o território. Hoje, a França tem aproximadamente em torno de 18 a 20 milhões de hectares. 2/3 quase do seu território são florestas. Então, tem em torno de 20 milhões de hectares de carvalho, que é muito importante, e eles têm uma preservação muito grande e um controle. Então, quando 50% aproximadamente dos bosques franceses são de domínio público, não é de domínio privado, é do Estado. E o Estado faz Sim. leilões. Quando o carvalho está no ponto, 150 anos, etc., define se vai a leilão, e aí as tornoarias vão lá e definem. Quero, entro, ofereço tanto, de qual bosque, Nevers, ok? Né? Se faz esses leilões. E aí se traz para dentro, geralmente está um pouco mesclado esses carvalhos. As espécies estão mescladas. A Petrai com a Robur, então, às vezes, mais um bom, e os grãos também. Agora, um bom digo em espanhol, toneleiro, não sei, em português. Tonoaria. Ele bota Tonoaria. o olho, ele sabe identificar rapidamente qual é grão grosso, grão fino e qual é o tipo de carvalho. Trazendo para dentro da tonoaria, o que é importante? O carvalho francês, ele tem as vetas, né? Ele tem o veio, ele tem a fibra, como quem gosta de carne aí sabe que tem que cortar em direção da fibra. Então, o carvalho francês, ele não é cerrado. Ele tem umas cunhas, onde se o tronco está assim, ele é partido, como se ele fosse descascado assim. E aí é separado essa madeira. Essa madeira é partida com uma cunha de aço. Toda ela não é serrada. Diferença do americano. O americano você pode serrar ele. Pode serrar ele pela metade, 1,20 m, 2 metros, depois voltar a serrar, não tem problema. Porque o americano ele tem a característica dessa substância que eu te comentava, que ela bloqueia os poros. Entende? Então não tem esse problema formado de fibra, da direção da fibra, que tem o francês. Com isso, o rendimento do carvalho francês é em torno de 20% num tronco. E o rendimento do carvalho americano é 40%, aproximadamente. Então, é incrível. Só aí tem uma diferença de custos muito importante. Praticamente 50%. Imagina. Por isso, bom, ele cresce mais rápido, o americano, e ele tem essa característica que você acabou de dizer. Então, portanto, é bem fácil de entender porque ele é um pouquinho mais barato, né, do que o carvalho francês, óbvio. César, tem uma pergunta aqui que vai ao contrário do que a gente falou, só para reforçar e para ficar bem claro. O Kleber perguntou assim: grãos menores geram menor oxigenação? Não, é o contrário, né? Menores grãos, Grãos menores, eles geram maior oxigenação, porque a quantidade maior. de grãos por
por unidade de superfície é Por maior. área. Por área. É, por área superficial. Se tem uma área assim, a quantidade desses... Aqui nós temos, por exemplo, 10 formações de anéis de crescimento. Então, nessa superfície, nós temos muito mais porosidade num crescimento lento, num grão fino, que num grão grosso. Então, o grão fino ele gera maior oxigenação. Parece um pouco antagônico, mas é assim. Por quê? Porque muito maior quantidade de poros por centímetro quadrado, entende? Por área. É maior a quantidade, porque o crescimento é mais lento. Então, cada anel que se forma são poros que se formam. Cada anel que se forma são poros. Então, tem muito mais do que um crescimento rápido, né? Sim. Deixa eu te falar algumas perguntas que passaram aí. Teve alguém que perguntou sobre o uso de barricas e que também se usa lascas. A gente vai falar isso mais lá para o final, os chips, as lascas de carvalho, né? Por que se usa e quando se usa e para que tipo de uva se usa. Também, a gente está falando das barricas, a gente não falou ainda de que vinhos vão na barrica, né? Mas a gente sabe que a maioria dos vinhos que vão na barrica são vinhos tintos. Aí logo de cara perguntaram, há alguma maneira de se fazer ou de se passar um espumante em barrica de carvalho? Absolutamente. Inclusive, absolutamente. Em Rams e Epernay, se usa bastante, né? Quando se faz principalmente no licor de expedição, ou muitas vezes também como parte do assemblage, de utilizar vinhos bases que passaram em barricas de carvalho para dar esse touch, ou amanteigado de acetilo, ou tostados, amêndoas, frutos secos, essa passagem de um Chardonnay, ou de um Pinot Noir, ou de um Pinot Meunier, por barrica, parte do blend, parte desse assemblage, entra na composição e passou por barrica. Inclusive, no caso, o vinho base, né? É o vinho base que passa por barrica. Isso, é o vinho base. Ou se não, o licor de expedição. Depois, quando fizer o degorgement, na retirada das leveduras, dentro dessa proposta de blend no final, do licor de expedição, aí se pode adicionar conhaque, se pode adicionar açúcares, um pouquinho de ácido cítrico, um vinho que passou por barrica de carvalho, um chardonnay com bastante carvalho para dar esse almendrado, os frutos secos. Aí se faz uma formulação no licor de expedição, segundo a característica que se queira ressaltar no espumante. Mas os vinhos bases se usam em barrica de carvalho, se utiliza, e também o licor de expedição. Depende da proposta do espumante. Tem espumantes que optam por ser mais clássicos, que buscam mais essa característica de produtos complexos, e outros que não buscam essa característica, somente autólises. Então, não usa barrica, vai só na autólise da levedura e na formação desses aromas de autólises, né? Com certeza, com certeza. Bom, César, vamos ainda mantendo as barricas clássicas, né? Você está dando uma aula aí desde o primórdio da barrica, por que a barrica tem tudo isso e por que é importante saber, por exemplo, porosidade, né? Que é o tchan, vamos dizer assim, do negócio, passar um vinho 6 meses, ou 1 ano, ou 1 ano e meio, ou 2, sem sombra de dúvidas, fechado numa garrafa é uma coisa, fechado numa barrica que é porosa, né, é outra. Bom, o que uma e outra pode passar, o que o enólogo tem que prever ou ver do seu vinho para escolha de uma ou outra barrica, excetuando, claro, as questões financeiras, né? Às vezes o cara quer fazer um vinho mais barato, ele pode usar uma barrica americana que é mais barata, ou uma eslovena, sei lá, uma russa, sei lá, se seja mais barato, mas, enfim, afora essas questões financeiras, o que faz o enólogo decidir por uma ou outra, considerando, vamos falar de vinhos tintos? Alex, a gritos, pedem, eles necessitam. Você degusta esses vinhos depois de terminada a fermentação, ou desde a que vai acompanhando, desde o terroir, já sabe que são solos
com pedregosos, são solos que vão produzir uvas que você já conhece, que tem um determinado perfil, que são vinhos de grande potência, vinhos de guarda. Então, você já na fermentação, você já faz uma fermentação conduzida para vinhos de guarda, com tem pouco mais 26, 28, pós-maceração, para ter um pouco mais de extração de taninos, pouco mais de extração, depois que terminou a fermentação alcoólica, pouco mais de extração de antocianos, faz a malolática muitas vezes, junto com as cascas, nessa pós-maturação. E esse vinho é um vinho que realmente ele suplica por ir numa barrica. A barrica é onde o vinho respira, onde ele se enaltece, onde ele cresce e onde ele se transforma na maior nobreza que pode para um vinho dessas características. Existem outros vinhos que não têm o perfil para ir para a barrica. Para te dizer um exemplo assim absurdo, fora de contexto. Se nós pegarmos um Gamay Nouveau, um Beaujolais, vamos colocar numa barrica por 6 meses, terminou o vinho. Porque ele não tem estrutura. Não. Um Nouveau, eu diria que acaba no 40º dia, eu diria. 5 horas para ele. Por quê? Porque ele não tem estrutura tânica, não tem estrutura de antocianos, ele não tem estrutura para uma barrica. Agora, um vinho que tem um índice de fenóis alto, que tem uma pronunciada, que tem taninos, muitas vezes taninos maduros já, porém taninos que necessitam continuar a sua evolução de polimerização, perder um pouco mais dessa distringência e combinar mais com os antocianos, com os ésteres, com os acetais, com essa migração que vai ocorrendo na barrica. É só a barrica que pode dar isso. Não existe outra alternativa para esses grandes vinhos. Fatalmente, eles têm que ir para a barrica. Francês ou americano? Depende do estilo de vinho. Se eu preciso de um vinho de 2, 3 anos em barrica, eu não posso usar americano. Porque a americana ela tem uma característica da octolactonas, ou coco, tem muito, né? Com as lactonas. Então, muito pronunciado o coco, depois a baunilha é muito pronunciada. Essas características todas passam ao vinho numa velocidade maior que uma barrica francesa. Que a barrica francesa não tem as mesmas características de coco, baunilha, nessas quantidades. Tem mais fenóis, tem mais furfurais, outra característica, cravos, outra características que ela é mais delicada na seção de aromas. Então, se eu preciso manter um vinho 2, 3 anos em barrica de carvalho, geralmente eu iria pela francesa, exceto uma americana de segundo, terceiro uso, que já não teria uma seção grande de substâncias aromáticas, poderia entrar no blend, né? Mas a francesa seria mais adequada nesse caso. Por quê? Porque é uma barrica que tem uma microoxigenação maior, ela nos permite um intercâmbio com substâncias aromáticas diferentes do americano, que é muito mais potente. Se nós lembrarmos, por exemplo, Jack Puro, Jack Daniel de milho, né, o whisky, né, o American Whisky, que ele entrega muito coco, muita baunilha, ele é loucura. Eram os vinhos que tu comentavas no começo, 20 anos atrás, era uma infusão de madeira os vinhos, principalmente, né, os vinhos californianos e os chardonnays ainda, usavam-se muito antigamente madeira, e hoje o uso da madeira está mais ponderada, está se buscando mais o terroir, está se cuidando por uso aí, não se pode exagerar. Essa é a pergunta que está na tela agora. Com a tendência de vinhos menos barricados e mais elegantes, valorizando mais a característica da fruta, o uso da barrica tem diminuído ou tem se usado barricas em mais vezes, por exemplo? O cara usava até segundo uso, agora ele começou a usar até terceiro uso, 3 vezes ou 4 vezes. E realmente é assim. Com barricas de segundo e terceiro uso, onde tem uma seção menor da parte aromática, porém continua essa microoxigenação, onde se permite obter mais as características do terroir, né?
Inclusive, Sim. está muito de moda o ovo, né? Cimento, que permite uma microoxigenação, as ânforas, né? Que são de barro, De barro. e aí a terracota, né? Que fabricam aí a 1.200 graus, deixam elas bonitas, que permite uma microoxigenação sem ter exceção das barricas, da madeira, dos tostados, das baunilhas, do café, do conjunto aromático. Então, se faz aí já tem uma tendência muito forte de não só barricas, deixar de lado as barricas de primeiro uso, deixar para uma linha de vinhos específicos. Agora, vinhos de guarda, trabalhar mais com barrica de segundo, terceiro uso e usar um pouco esses métodos alternativos. Já estão na indústria, como o ovo, o cimento, ânforas, de poder. Opa, estão tendo algum problema? Meio que cortou aí, César, desculpa. Dos componentes da madeira. Mas, sem dúvida nenhuma, a madeira hoje... Oi? Eu acho que deu uma... Não sei se é o meu sinal que está ruim aqui Cortou ou se deu uma cortada Pode continuar, pode continuar. Não, nem todo vinho é para barrica e a barrica, se tem como um bem, também pode evoluir depois de um blend, e depende do estilo de vinho que se busca. Tem muita gente que não está, muitos enólogos que optam por não usar barricas, dizer diretamente vou usar o ovo de cimento, as ânforas ou piletas, e vou deixar a barrica de lado, ou uso barrica de segundo e terceiro uso. As barricas de primeiro uso vai para outro vinho, também vinhos de guarda, mas com outra proposta. Então está se valorizando muito o terroir, a expressão dos solos calcários. Por exemplo, nós conversamos outro dia sobre Tupungato, Gualtaraí, com os solos mais calcários, né? Onde nós temos Altamira, onde nós temos também Bordeaux, na Borgonha. Então, você vai valorizando sempre mais o terroir, e a madeira é um componente. Na Europa sempre foi um componente, nunca foi um protagonista. Nós, do Novo Mundo, que arrancamos muito com uma época para tentar um pouco buscarmos um resgate de alguma identidade de vinhos finos, usar a madeira em demasia. Mas hoje a madeira tem que ser parte do que ela é. Um adereço, parte de um conjunto, e jamais a protagonista, sem dúvida nenhuma. Não pode ser protagonista. Tem que estar presente, obviamente, na escala de aromas, né? Tostados, café, tudo que se queira buscar, cada vinho, porém num segundo patamar. Fala um pouquinho, César, para a gente... vamos finalizar as barricas francesas e americanas para depois passar também a outros tipos de barricas, outras madeiras, enfim. Vamos tentar fechar o seguinte, a questão de... A gente sabe que os taninos de um vinho tinto, né, óbvio, eles podem vir somente da fruta, se eu optar por não usar barrica, mas podem ser aportados através do uso da barrica também outros taninos. Isso é uma das coisas que se mais fala, e que ontem, por exemplo, quando lançamos a live, a gente mencionou isso, e houve quem disse que há uma pesquisa muito recente da Universidade de Dijon, dizendo que não aportam mais taninos às barricas. Eu não tive acesso a esse estudo. O que acontece é que a polimerização acontece, pelo que eu entendi, de uma forma física e não porque a barrica aporta. Enfim, não tive acesso ao estudo, foi de ontem para hoje, foi muito em cima, né? Não deu tempo de pesquisar mais a fundo. E o que ela aporta, que a gente sabe, são os aromas. Aromas de café, aromas de baunilha, aromas de cedro, de cravo, de uma infinidade de especiarias e de substâncias, por conta, obviamente, da origem dela e também da tosta que essa barrica passa, né? Então, eu queria que você falasse sobre a tosta. Vamos falar, já que a gente falou desde a manhã, como é que se monta uma barrica e quando se usa
o fogo para tostá-la, até que se chegue no final dela e depois, usando essas barricas de pouca tosta, ou muita tosta, ou média tosta, o que, que elas aportam, especialmente num vinho tinto, por exemplo. Muito bem. Nós temos basicamente três. Está cortando um pouco, César. Alô? Eu não consigo te ouvir. Oi? Oi, voltou. A tua. Oi? É a minha que está cortando? Não, eu não sei se é a minha ou se é a sua. Enfim, agora voltou. Então, aí respeito basicamente esses três níveis de tosse. A medium e a heavy. Light toast, medium toast. Leve, moderada e forte. A tostada, a tosse média, no caso do americano, se obtém muito coco e muita baunilha. Pouco se mexe na estrutura. É um tosse suave que vai a uma temperatura de 120, 180 graus. 5 minutos, não mais que isso. Então, máximo 180 graus, 5 minutos. Tostado médio, até 200 graus, 10 minutos. Tostado forte, 220 graus, 15 minutos. Então, são tempos relativamente curtos e as temperaturas vão aumentando, né? Então, são esses três níveis de tostado para ambas, tanto americanas quanto francesas. E, à medida que eu vou aumentando os tostados, vou aumentando em substâncias fenólicas e substâncias furfurais. Então, os fenóis de pimenta preta no medium, depois passa por um furfural, hidroximetilfurfural, uma reação que se forma, que é baunilha, café, tanto em uma quanto na outra, né? São as substâncias que vão se formando no tostado forte. Obviamente que a francesa tem uma característica mais delicada e a americana mais pungente, sempre entrega mais, muito mais aroma. A francesa entrega outros aromas e um pouquinho mais de taninos. Então, esses tostados são três níveis de tostado. Ele pode ser feito com a própria madeira, pode ser feito com gás, chamas de gás, e pode ser feito com vapor. Agora, é importante, vapor seco, é importante essas temperaturas, esses tempos serem obedecidos. Geralmente se faz com madeira, esse tostado. Então, esse tostado tem que ser uniforme dentro de todo o corpo da barrica, esses 2 litros, falando de uma barrica bordalesa, né? Ser uniforme. E depois, se feito esse tostado, aí se define. Geralmente se usa pouco de heavy toast. Tostado forte se usa menos. Por quê? Se usa mais para os vinhos de blend, porque interfere muito a presença do café, das substâncias que se formam. Interfere bastante, então tem que jogar um pouco para não tomar conta do vinho. Agora, tostado mediano é o que mais se usa e leve. Terminado esse tostado, e daí você vai definir que vinhos vão ingressar ou não. Aí, com respeito na barrica, a barrica... César, eu acho que eu vou interromper a live e vamos conectar de novo, porque está falhando muito. Eu acho que está com alguma instabilidade aqui, talvez, ou aí. Então, pessoal, desculpem, tá muito ruim, tá cortando, não consigo mais entender o César. Eu só vou sair, vou atualizar a internet e já voltamos, tá bem? Você entendeu, César? Entendi. Perfeito. Tá? Eu saio e em seguida já entro, tá bom? Desculpa aí, pessoal. Ou dá uma olhada na sua aí também, César, tá? Um minutinho. Desculpa, pessoal, a gente vai gravar aqui, mas já retorna.